Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Juventude e Novos Rumos. Os nossos convidados são Flávia Xavier, professora da UFMG, e José Henrique Rosa, que é analista de planejamento do Estado de Minas Gerais. E o tema é a juventude. Nós assistimos esse ano dois movimentos importantes. De um lado, as jornadas de junho, onde mais de 53% dos manifestantes eram jovens universitários que foram às ruas manifestar os seus desejos de melhorar a política desse país e também, sobretudo, reclamando mobilidade social. A outra ênfase dada aos jovens foi a visita do Papa Francisco e os seus pronunciamentos em favor da juventude, da necessidade de promover os jovens, porque os jovens são o futuro do país e também o futuro do mundo, e nosso futuro de nós pais ou de nós avós. E os nossos convidados são também autores, e um deles organizador, do livro que se chama 10 Olhares sobre a Juventude e a Cultura. José, qual exatamente o propósito deste livro? Esse trabalho começou há mais ou menos uma década, né? A gente tinha como finalidade implantar os Conselhos de Direito da Juventude em todos os municípios. Mas sabe que tudo é lento, né? O Estado não preocupa com política pública social. Sim. Por isso que durou uma década. 10 anos. Uma década. Sim. Aí você fala assim, por que o jovem saiu na rua, né, fazer essa reivindicação? Porque tudo é lento, né? No país tudo é lento, né? Saiu a história começa falando, para diminuir, né, 20 centavos na passagem de ônibus. Claro. Será que é isso? Mas foi a gota d'água, né? Será que, né? Pois é, será que mas por trás disso tinha muito mais coisa que ninguém ficou sabendo, né? Você perguntar às pessoas, ninguém sabe realmente o que aconteceu, né? E até agora, né, a gente não tem claro esse movimento, né, que né, aconteceu no Brasil inteiro. Perfeito. Né? Flávia, qual a sua participação no livro? Então, neste livro eu tenho um capítulo que fala sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Então a gente faz um pouco da análise desse perfil do jovem no mercado de trabalho nos últimos 10 anos, na década de 90, em que a gente observa uma melhora dos indicadores do mercado, de alguma maneira, né? Melhora da renda do trabalhador, um aumento da renda familiar também, um aumento da taxa de participação, da taxa de ocupação, e a gente se pergunta, portanto, como fica então o padrão de inserção desses jovens? Será que também acompanha essas melhoras? Então essa é um pouco da discussão que a gente faz nesse capítulo sobre inserção do jovem no mercado de trabalho. Perfeito. Quais os outros temas tratados no livro, José? São 10 olhares, né? Começa por ordem alfabética, olhar antropológico. Cada olhar desse, três pessoas que têm concepções diferentes escrevem. Claro. Né? Olhar antropológico, educacional, artístico, econômico, filosófico, jurídico, juvenil, político, psicológico, sociológico e o olhar juvenil. Por que a escolha desses temas? A gente foi discutindo com os jovens, especialistas, com os jovens também? Foi com os jovens e funilamos com os especialistas. Né? E foi uma demanda também, né, no final, com um encontro de 440 mil jovens em Brasília. Perfeito. Né? Qual a repercussão desse livro? Como é que ele tem sido recebido pela crítica? Olha, né, é uma demanda muito grande, né, dentro da academia, dos intelectuais e tudo, mas na capacitação eu estou tendo muita dificuldade, porque uma capacitação com jovens,
né, sai muito cara. Aí que eu falo, sabe, tem que ter parcerias. Se não tiver parceria, né, eu não consigo desenvolver um trabalho bom, né, com os jovens. Porque quando eu falo capacitação, né, eu preciso de um mediador, né, de pessoas e de entidades que ajudem a qualificar esses jovens, para criar o conselho, né, o conselho de juventude. E isso o Estado tem que ter um papel fundamental nisso aí. Porque não adianta você chegar e entregar o livro. Né? Chegar e entregar. Eu vou desperdiçar. Perfeito. Eu vou desperdiçar. Como se dá o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, entrando um pouco no seu tema, Flávia? Então, a gente faz uma análise nesse momento. Na verdade, o padrão de distribuição desse jovem no mercado de trabalho, nas ocupações, ou inclusive, né, na sua participação do rendimento total dos trabalhadores, ainda muito precário. Né? A gente vê uma situação de desvantagem desse jovem. A gente considera, na verdade, juventude um período do ciclo de vida das pessoas, né, entre a infância e a vida adulta. Na verdade, qualquer corte que a gente faça desse período é um corte arbitrário. Porque individualmente as pessoas podem experimentar momentos diferentes, né? Então, o que seria a entrada da vida adulta? Justamente a inserção no mercado, o casamento, o primeiro filho. Claro. Né? Então, as pessoas podem ter essas experiências em momentos muito diferentes, em idades muito diferentes. Perfeito. Se nós olharmos, só para fazer uma pequena observação aqui, nos países europeus onde a crise é muito mais acentuada, esses jovens têm adiado o ingresso no mercado de trabalho, têm adiado também a constituição de famílias. Da sua família, a saída da casa dos pais. A saída da casa dos pais. E as análises são que isso também repercute, digamos, na própria demografia, no crescimento demográfico e econômico da população. Isso, né? Porque a gente já tem uma tendência de diminuição da taxa de fecundidade, né? As mulheres cada dia mais têm menos filhos e adia, portanto, o início da sua vida reprodutiva, né? Claro. A idade da mulher, né, quando ela vai ter o primeiro filho, ela é bem mais alta. Então, existe essa discussão. Alguns momentos as pessoas consideram, alguns analistas consideram a juventude como de 15 a 24 anos, entendendo que isso é um corte arbitrário, ou de 15 a 29, como tem sido uma análise mais estendida, né? Entretanto, essa população de 25 a 29 anos, que seria esse último período da juventude, ela ainda tem características bem parecidas já com a população adulta, né? Então, a taxa de desemprego é muito parecida, a taxa de participação, de ocupação, inclusive de remuneração também. Perfeito. Nós voltamos no segundo bloco exatamente com qual a qualificação desses jovens para o ingresso no mercado de trabalho. Um instante só e voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. O tema é Juventude e Novos Rumos. E já deixamos no ar o tema desse segundo bloco. Efetivamente, os jovens estão preparados para entrar no mercado de trabalho? Qual é o grau de formação desses jovens, José? É interessante que, né, tem dois autores, né, o Cláudio Moura Casso, fala que quanto maior é o estudo, né, maior é o rendimento dele. Claro. Né? Essa é uma tendência mundial, né? Se ele estuda, né, 3 anos, ele vai ganhar 15% a mais. Sim. Se ele estuda, né, 5 anos, passa para 30%. Claro. Né? Agora, o outro, Márcio Postman, fala o que vocês estavam colocando anteriormente, né? O prolongamento dele na família. Na família, que é a coisa. Ele fica mais tempo, ele estuda mais, fica mais tempo né, com a família para ganhar mais, né, ter
ter maior rendimento também. Então, existe uma coincidência né, de discurso entre os dois. Perfeito. Ou essa seria, digamos, o prolongamento da adolescência? Você que é professora de educação, hein? Agora, o que a gente tem que pensar, né, que é muito importante, na verdade, ou desejável, é que jovens de 15 a 17 anos estejam na escola. Claro. Né? Então, quando a gente fala de indicadores do mercado, né, que esses jovens têm uma grande taxa de desemprego, isso não é tão indesejável assim que ele esteja inativo. É importante que ele esteja na escola. Inclusive, foi um ganho muito grande, por exemplo, em 2009, a emenda constitucional, que estende a educação básica dos 4 aos 17 anos, né? Ou seja, da educação infantil ao ensino médio, o que não era considerado anteriormente. Então, esse jovem, na verdade, a entrada também precoce do jovem no mercado de trabalho, isso tende a afetar a sua vida futura. Né? Então, esse momento que ele vai adquirir essa qualificação, né? esse momento da sua escolarização que é muito importante, na verdade, tem que ser um momento que esse jovem vai ter na escola, né? Vai ter a entrada dele precoce no mercado, e isso pode afetar seriamente a vida dele futura. Né? Tem aumentado, por exemplo, o ensino técnico? Quer dizer, o nosso jovem sai do ensino médio qualificado? Tem aumentado muito o ensino técnico, né? Quer dizer, né, nesse governo, né, do Lula e da Dilma, né, tem assim, aumentado 100% ou 200%, né, o ensino técnico. A oferta do ensino técnico. Do ensino técnico, né? Agora, não sei se isso é bom. Será que isso é bom para o país? Tem, né, uma dúvida com relação a isso. Porque Por quê? Por que a dúvida? O ensino técnico é muito caro. É muito caro. Né? Está na faixa de 1.200, dependendo da região, de 1.200 a 1.700 reais um aluno por mês. Né? E a maioria acaba indo para a universidade, porque o ensino técnico, né, a escola, ensino técnico, ou como que chama? É o profissionalizante, né? Propedêutico e vocacional. O outro vocacional, porque um é o Cefet, o outro eu esqueci como que chama, porque não é Cefet, é o mais simples de tudo. Mas seria o propedêutico que é mais para preparação para o vestibular, não é isso? Isso. Não, são juntos, entendeu? É técnico e médio. Agora a questão básica que eu falo é o seguinte, né? 90, no mínimo 90% vai para a universidade. Ele não fica, não continua no técnico, igual antigamente. Sim, claro. Fazer curso técnico, vai para a Petrobras, vai para... Né, o mito né, da escola técnica, né, acabou. Mas hoje tem um grande apelo, por exemplo, para as engenharias. Então, esse técnico, que também ele quer sempre um upgrade para melhorar, inclusive, o salário, né? Porque, na percepção do autor que o senhor cita, o aumento da escolaridade aumenta propriamente o salário. E certamente a empregabilidade, não é isso? Com certeza, né? Inclusive, a empregabilidade é altamente afetada por esse aumento da escolarização, inclusive por essas escolhas, né, por um tipo de ensino. Agora, existe uma outra coisa importante que está na pauta da discussão da educação hoje, que é justamente sobre a qualidade dessa educação. Perfeito. Quando o José Henrique fala sobre o ensino técnico, porque a gente está falando de uma educação de alta qualidade. As escolas federais, a gente tem a oportunidade de trabalhar com os dados do INEP, né, dados nacionais sobre os alunos das escolas brasileiras, de escolas públicas e privadas. A gente vê o quanto que a segmentação dessas escolas oferece, portanto, oportunidades diferentes para esses jovens, né? Então, escolas, os jovens de ensino médio, por exemplo, o fato deles estarem numa escola federal, isso afeta grandemente as chances deles de terem um desempenho, uma proficiência mais alta ou mais baixa. Né? No caso da federal, mais alta, inclusive, do que das escolas privadas.
esse tema hoje da qualidade da educação, embora ainda a gente fale de acesso, né, de universalização do ensino, que a gente está no momento de praticamente de universalização da educação básica, né, pelo menos para o ensino fundamental, mas a qualidade da educação ainda tem que ser bastante debatida. Claro. Né? Esse é um ponto que nós precisamos melhorar com certa urgência, né? Qual o grau de qualificação desses jovens que fizeram ensino técnico e qual a demanda do mercado para esse tipo de formação? Então, hoje a gente tem no mercado de trabalho, a gente tem uma grande demanda, como você disse agora há pouco, para formações na área de engenharias, né? Inclusive acompanhando aí o desenvolvimento do próprio país. Né, um momento que as engenharias estiveram em baixa aí na década de 90, né, hoje, ao contrário, com o aquecimento do próprio mercado, né, com a construção civil em geral, é um setor que tem empregado bastante, que tem tido ganhos de salário bastante significativos, né? E isso, consequentemente, abre um mercado aí para a área de engenharia civil, essencialmente. Então, em nível técnico, por exemplo, técnico de edificações, é um tipo de qualificação que hoje é importante para o mercado. E, sobretudo, para o mercado de construção que está bombando. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente um pouco as jornadas de junho, porque acreditava-se que os jovens, desde 1992, na época do impeachment do presidente, os caras pintados estavam propriamente afastados da política. E eles retornaram com toda a força neste ano. E esse será o tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco. O tema é Juventude, Novos Rumos. E temos por base das nossas discussões o livro 10 Olhares sobre Juventude e Cultura. E eu já deixei no ar exatamente o tema deste bloco, que era exatamente qual o grau de politização dos nossos jovens. José Henrique. Olha, acredito que depende muito da... Eu fico até eu estava discutindo com a Flávia, né? Eu acho que isso vem do berço, e que o Bourdieu chama de capital cultural. Sim. Sabe? Então, mas isso significa que o capital cultural dos nossos jovens está baixo, na sua visão? Está baixo, está baixo. Está baixo, tanto que está baixo que... porque a escola pública é ruim. Sim. A escola é ruim. Eu esqueci em casa uma pesquisa da Unicef, né? Por que o ensino médio, né? O ensino médio é ruim no Brasil? E eu falo assim, porque a escola mata a gente. Em vez de promover, mata a curiosidade, mata a coisa. A escola mata. Eu queria trazer, sabe, de onde quem pesquisou e tudo. E o Cláudio de Moura Castro, que escreve na coisa, ele falou assim, tem que refazer o ensino médio no Brasil. Perfeito. Entendeu? E hoje ele, com o fim do vestibular, ele mesmo meio perdeu a sua função, né? Em vez de preparar para a vida, então, assim, a função propedêutica foi perdida, né? Então... Mas e a Flávia, tem a mesma opinião ou você acha que os jovens de hoje mostraram efetivamente, com a sua presença na rua, as suas reivindicações, que são efetivamente politizados? Eu sou mais otimista do que o José Henrique. Eu acho que a gente uma geração sempre tende a achar a outra geração, a geração mais nova, sempre mais inexperiente, pior em algum sentido, claro, né? Claro. E os mais velhos sempre acham que a nossa juventude foi pior do que a deles. Sim. Eu acho que a gente sempre tende a considerar dessa forma. Eu acho que os formatos estão muito em jogo, né? Eu acho que em algum momento a juventude sempre tem participado do cenário político,
de alguma maneira. Eu acho que se a gente tentar ver essas coisas com os moldes que a gente tinha no passado, né, os moldes mesmo de participação política, a gente vai achar que ninguém sabe absolutamente nada, né, que as pessoas estão ali simplesmente para uma participação como se participasse né, de postagens menos importantes no Facebook ou em redes sociais, né, em outras redes sociais. Mas, de qualquer forma, essa irrupção dos jovens na política, nas jornadas de junho, é um fato novo, que também é uma situação que fala por si, né? Ela é tão expressiva, era tão inesperada e ela foi tão pujante que esse é um fato novo no Brasil, né, dos tempos para cá. Eu até penso que a provocação é essa, se esse Brasil será ou não diferente com as jornadas de junho. Qual a opinião de vocês? Sim, eu acho que esse é um movimento que a gente viu no mundo todo, né? Os jovens se interessando, enfim, tentando pensar os rumos do seu próprio país, né? O que eu imagino, o que eu venho imaginando, né? E todo mundo tem tentado pensar sobre essas participações, é claro que isso deu um gás, inclusive, para outras manifestações que estão acontecendo na cidade, né, que estão acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte ainda, né, com movimentos de ocupação dos espaços da cidade, e então que inclusive de manifestações culturais desses jovens, né? Então eu acho que a gente tem que começar a enxergar pelos olhos da juventude e um pouco menos com o nosso olhar viciado ainda nesses formatos nossos, né, do passado. José Henrique, concorda com essa opinião, com essa análise? Não, a questão do olhar do jovem, eu acredito. Eu estou falando na questão política, essa, né, que a gente, né, na nossa época, a gente participava e tudo, realmente não tem. O que está acontecendo nessa crise mundial está aí, né? E eu lembro nitidamente da presidente da FMI, falou assim, ó, né, a crise vai respingar no Brasil. Né? Sim. Aí e está chegando a crise agora? Está chegando? Tá, e eles estão escondendo, né? E está gastando muito dinheiro, né? A corrupção está aí nitidamente, né? A impunidade, né? Também, né? Olha o mensalão, né? A justiça, né? É negra, né? Olha o que aconteceu, né? Sim. Foram todos... E a mobilidade urbana, que é outra reivindicação, como pensá-la, hein? Pois é, olha a questão da mobilidade urbana, sabe? Assim, quem planeja, né? Quem planeja a questão da mobilidade urbana, né? Fala cada coisa que a gente assusta, entendeu? Sim. Assim, aqui tem que fazer metrô. Eles fazem outra coisa. Sim. Eles fazem outra coisa. Quer dizer, a solução viável, né, que é a lógica, né, eles fazem a irracionalidade. Né? Por que não faz a coisa correta? Perfeito. Nós estamos já no finalzinho do programa. Como pensar o futuro dos jovens nesse contexto da crise e das manifestações desse ano, Flávia? Eu acho que é muito importante que a gente consiga perceber, portanto, esses padrões, né? Ou seja, essa análise temporal que a gente faz sobre a juventude, o mercado de trabalho, educação, enfim, todas essas abordagens, esses olhares, para que, de fato, a gente tenha planejamento de políticas que estejam no centro do problema, né? Que consigam, de fato, combater essas diferenças, essas desigualdades, que consiga produzir, portanto, um futuro mais digno para essa juventude, né? Esse movimento, José Henrique, vai mudar a política pública para a juventude? Olha, é difícil falar assim, vai mudar? Eu tenho fé, sabe? Eu acho que assim, né? Por exemplo, eu trabalho, né, assim, qual é o seu papel? Eu tento fazer o meu papel, claro. Igual, né, a Flávia faz o papel dela, né, tem que botar fé. Botar fé. Bota fé e pé na tábua. E fazer propriamente a nossa parte. Entendeu? Agora, cada um
faz o que pode fazer. Perfeito. Entendeu? Porque apostar no jovem é apostar no futuro. E eu acho que os pronunciamentos do Papa, que nos visitou esse ano, na valorização dos jovens, porque o jovem pode ser visto como protagonista nas jornadas de junho, e também é um ser em construção, como todos nós também, os adultos, são. Mas investir no jovem é também investir no futuro do país. Eu queria agradecer a presença de vocês, cumprimentar pelo livro, um livro muito bem escrito. Recomendo porque é um tema relevante tanto para a política pública, para ensino, e esses diversos olhares exatamente enriquecem a análise que se tem da juventude. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.